recorrer aos Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Voz do Povo. Estamos ao vivo pela TV Diário, Record News Manaus, canal 36.1, canal 23 na NET, portal D24AM e Facebook. No quadro O Povo Fala de hoje, o tema é desemprego. A nossa equipe foi às ruas para falar com as pessoas que sofrem em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Quem comenta é o ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas e ex-conselheiro titular do Conselho Federal de Economia, Edivaldo Lopes. Na matéria do dia, teremos a participação de Valdemir Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, que declara o desemprego como um impacto da crise, na qual atingiu mais de 65 mil trabalhadores do polo industrial de Manaus. No quadro Capacitação, o administrador Luiz Américo, do Distrito Industrial, dá exemplo ao contratar estrangeiros e pessoas com idade avançada e ainda recomenda esses profissionais. E hoje é dia do terceiro setor. Você vai conhecer o admirável trabalho do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Fique ligado, a Voz do Povo começa agora. Veja agora as manchetes do jornal Diário do Amazonas de hoje, quinta-feira, 27 de julho de 2017. Ministro rejeita a ação de Melo contra a cassação. E sobre as eleições suplementares, Gilmar Mendes acredita que o TSE referendará diretas. Vamos saber mais detalhes dessas notícias. Ministro do TSE rejeita a ação de Melo e mantém cassação. Melo contestava ao TSE que cassou seu mandato e do vice para o ministro. A ação só poderá ser admitida após esgotadas as instâncias ordinárias. Gilmar Mendes acredita que o TSE vai referendar a eleição direta no Amazonas. O ministro afirmou que a eleição servirá de modelo para os próximos pleitos e, por isso, decidiu acompanhar o processo de preparação e a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Em nossos estúdios, o ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, ex-conselheiro titular do Conselho Federal de Economia, Edivaldo Lopes. Edivaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Meik. Feliz com a sua presença. Nesse momento, chegou a hora da matéria do dia. A nossa equipe conversou com um trabalhador em busca de vaga no mercado de trabalho. E encontramos pessoas que correm o risco de dormir em pleno centro de Manaus em busca de uma vaga de emprego. Confira. Segundo o Serasa Experian, 900 mil consumidores no país não conseguiram pagar suas dívidas em dia entre abril e maio deste ano, elevando para 61 milhões o total de inadimplentes. Esse é o maior volume já registrado na história. O desemprego e a recessão econômica são os principais motivos para os altos índices de inadimplência no Brasil. Avenida Joaquim Nabuco, centro de Manaus. Este é o endereço central do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Um movimento intenso em busca de um só objetivo: conquistar trabalho. Para tentar uma vaga, Dona Fernanda dormiu aqui. Ela está desempregada há mais de um ano. Fernanda, por que a senhora está com essa mochila? Porque semana passada teve bastante vagas e para a gente conseguir uma vaga, a gente tem que chegar aqui meia-noite, 8 horas. Quando a gente chega aqui meia-noite, 11 horas, já tem pessoas aqui 8 horas, 7 horas da noite. Todo mundo traz o lençol, traz bolsa, traz água. Tem gente que traz café para poder conseguir uma vaga. E muitas vezes, quando a gente chega no sistema pela manhã, eles falam somente que só é até de 19 até 35 anos. Então quer dizer que a gente tem 38, 40 anos, a mais idade do que isso, a gente não pode trabalhar. Se eles querem que a gente se aposente com 60 anos, mas como que a gente vai se aposentar se com 40 anos a gente não pode mais trabalhar? Eles dizem, o Cine, pro Cine, aí eles pegam até 100 anos, né? Mas as empresas, elas não pegam, elas não querem mais essa idade. A gente é arriscado ter assalto e tudo. Eu sei que não é, mas só que o emprego está difícil, então a gente faz isso para a gente conseguir uma vaga. Quando chega no sistema, não tem mais. Olha, hoje teve bastante pessoas, 7h20 para 7h30,
Tinha muita gente lá embaixo, cara. Aí o cara chegou aqui, o vigilante foi e disse que não tinha mais senha para nada. 7 horas, muita gente. Chegou 3 horas, 4 horas. Eu consegui porque eu cheguei, quer dizer, consegui a senha, mas não consegui uma vaga de emprego. Porque nós chegamos, eu e minhas primas aqui, chegamos meia-noite aqui. Tá aqui, eu trouxe lençol, toalha, tudo. Tá aqui, ó. Pra não dizer que é mentira mesmo. Roupa de frio, toalha e lençol. Minha parte com os documentos. Que as autoridades olhem mais, né? Porque muitas pessoas desempregadas, assim, muitas pessoas precisam, estão na mesma luta que a gente, né? Muita gente desempregada, todo mundo precisa de um emprego. Eu sempre estou aqui, cara, sempre estou aqui. Olha, a gente vai vir para cá, sabe quando? Terça-feira, a gente vem para cá amanhã meia-noite, para quarta-feira ver se a gente consegue uma vaga. Valdemir Santana é presidente de um sindicato com mais de 75 mil trabalhadores. Na realidade, esse impacto foi fulminante nos trabalhadores do Amazonas, né? Tanto o impacto nacional como estadual. Essa instabilidade que tem no Brasil e no nosso estado. Essa história de tira governador, coloca governador, isso as empresas, né, os grandes investidores não vieram para Manaus. Essa situação, que nós saímos de 130 mil para praticamente 80 mil trabalhadores. Isso é uma lástima, né? Hoje nós temos quase 350 mil pessoas desempregadas no estado e não tem perspectiva nenhuma. Então essa eleição direta, eu acho que vai resolver em parte. Né? E depois, logicamente, nós temos que brigar para que haja eleição direta no nosso país para resolver o problema do emprego. Né? Então, essa situação é lastimante, né? Você imaginar que um emprego na indústria é 3 e 5 fora de Manaus. Então, é fundamental que o nosso estado já resolva o problema político na eleição dia 6, para que dê tudo certo, né? Que não haja mais uma caída, né? Para dar estabilidade e as empresas investir aqui, para que gerar emprego no nosso estado. Nossa equipe também ouviu o coordenador do Cine Amazonas, Arilson Vieira. Ele defende que, ao invés de ir para a fila, o trabalhador pode fazer o cadastro através da internet por meio do site do Ministério do Trabalho. Confira. O Cine é um Sistema Nacional de Emprego, ele é do Ministério do Trabalho, conveniado com estados e municípios, nesse caso aqui conveniado com o estado, e administrado pela Secretaria de Estado do Trabalho. Hoje nós temos o posto central aqui na Joaquim Nabuco, né, que atende em média 400 pessoas por dia. E nós temos mais 7 postos que ficam localizados nos PACs, né, pronto atendimento ao cidadão. Em média nós temos aí aproximadamente nós atendemos diariamente 700 pessoas. Nós temos todos os serviços de intermediação de mão de obra, ou seja, oportunidade de cadastro tanto da empresa para que ela oferte vagas, como cadastro do trabalhador para que ele concorra a essas vagas, né? Emissão de carteira de trabalho, recepção do seguro-desemprego. Então esses são o tripé do atendimento hoje que são ofertados no Cine. Primeiramente ele tem a possibilidade de se cadastrar no site do Ministério do Trabalho, é o empregabrasil.mte.gov.br. Lá esse cadastro dele é o cadastro que está hoje já validado no Cine, e ele possibilita de qualquer canto que ele tiver acesso à internet, estar verificando as oportunidades de vaga e estar se candidatando a essas vagas. E aí ele só procura um posto do Cine para que realmente seja verificado a veracidade das informações e que nós possamos estar encaminhando para ele concorrer a uma vaga de emprego. Então a dica é realmente procurar fazer o cadastro no empregabrasil.mte.gov.br e fica muito mais fácil do que diariamente ir em busca dos postos e enfrentar filas, né, que aí nós temos uma capacidade de atendimento e aí muitas vezes o trabalhador não entende, mas é a nossa capacidade atual. Erivaldo Lopes, economista, por favor, o reflexo da crise no desemprego que vivemos no Amazonas. Olha, Mick, primeiramente quero assim dizer que lamento muito, é uma situação assim dramática, lamentável para a sociedade amazonense, porque diz a Bíblia que o trabalhador é digno do seu salário. Imagina uma pessoa que não tem a renda para sustentar a sua família, essa pessoa que já teve trabalho, que já teve renda. Essa pessoa está numa situação dramática. Imagina essas pessoas dormindo na porta do Cine, indo 8, 9, 10, meia-noite, de um dia para o outro, para amanhecer, para tentar se candidatar, não ter garantia que vai ser empregada, apenas garantia que vai ter uma senha. Ela pega uma senha, atrás dela tem um exército que não ficou, que fica lá, sabe lá para quando pegar essas senhas. Do ponto de vista social, isso é uma coisa dramática e lamentável.
O estado do Amazonas enfrenta já essa situação já há alguns anos, tá certo? E ultimamente, com essa cena, ou esse cenário crítico, político e o cenário econômico no nosso país, dramatizou ainda mais essa situação. O estado do Amazonas, por ser um estado diferenciado dos outros estados da federação, enquanto lá o termômetro do emprego começa a ter algum fôlego positivo, alguma coisa suspirando, alguma coisa dando um incremento a mais, o estado do Amazonas, por ser dependente do PIN e por ter a sua vocação, nesse momento, muito mais para a indústria de transformação, que é o PIN, você se concentra mais nisso. Essas empresas precisam de um pouco mais de tempo, um pouco mais de fôlego para ganhar uma situação favorável ao emprego. Então, o desemprego nos outros estados da federação, ele tem mais chance de diminuir nesse momento do que aqui no estado do Amazonas. Por quê? Porque aqui você tem uma atividade muito mais concentrada da indústria e um pouco menos do comércio. Nos outros estados você tem diversas situações, diversas atividades que empregam as pessoas. Aqui é muito mais indústria. Muito obrigado, Erivaldo Lopes. O programa A Voz do Povo vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. No quadro O Povo Fala de hoje, conversamos com trabalhadores em busca do Sistema Nacional de Emprego, que estão à procura de vagas no mercado de trabalho. Confira, pessoal de casa, Erivaldo Lopes, vamos conferir o quadro O Povo Fala de hoje. O quadro O Povo Fala de hoje vai mostrar para você uma das principais necessidades da nossa população: emprego. O acesso ao emprego. Só na indústria, nos últimos anos, mais de 50 mil trabalhadores perderam seus empregos. No comércio, mais de 45 mil. No Brasil inteiro, já são mais de 14 milhões. E agora, você vai ouvir o que o cidadão amazonense está fazendo em busca de emprego. Com a palavra, o cidadão. Eu estou há 6 meses desempregado, à busca de emprego, e o que a gente vê é que pode até ter as oportunidades. O que falta é a qualificação da mão de obra, entendeu? Às vezes, as pessoas não estão qualificadas para exercer aquele determinado trabalho e têm dificuldade de ser encaminhadas. Então, se além de tivesse a vaga, tivesse como instruir esses candidatos, seria o melhor, entendeu? Não teria aquela perda de tempo no trabalho, porque para o empresário o tempo é dinheiro. Se tivesse esse funcionário qualificado, é melhor para o empresário e melhor para o empregador para o empregado. As coisas fluem, aí fica melhor. Porque as oportunidades têm que ser igual para todos, né? Se você faz uma política pública que dá oportunidade para todo mundo, mas dá oportunidade também a qualificá-las, né? Fazer uma auditoria nessas contas públicas aí, que eu sei que tem muita gente que não precisa estar lá, e quem precisa realmente não está. Se você igualitar as coisas de oportunidade para ambas as partes, fica melhor, porque incentiva, entendeu? E geralmente nunca a gente é o que fala, é o que a gente faz. Se ele entrar e quiser fazer, vai ter muito trabalho, né? E espero que nesse pouco tempo que tem aí, tenhamos resultado, e que as pessoas que estejam pretendendo esse cargo eletivo aí, que tenham a responsabilidade de fazer o melhor pelo povo, e não por si mesmo, entendeu? Quanto tempo você está procurando emprego? Praticamente 2 anos. Tua profissão? Eu sou AGP, eu trabalho 2x1, mas só que é avulso, de vigilante. Trabalho de vigilante. Fez o curso de um direitinho, mas é avulso, né? Trabalho avulso. É um trabalho avulso e não é carteira assinada. Aí quando eu estou de folga eu vou atrás de emprego, com carteira assinada, né? Todo mundo quer carteira assinada, é isso, né? Com certeza de estar, primeiramente os empresários, né? Que antigamente a gente trabalhava no polo industrial, pô. E os empresários ganhavam bem e a gente também, todo mundo era empregado. Infelizmente o governo não vê isso, né? Vê só o lado deles. Só juros, multa, isso, aquilo, entendeu? Aí o cidadão olha para baixo, não tem condições, entendeu? A gente tem que ver o nosso lado também. Melhorar o país, né? O estado, a cidade, o governo. Tem muita gente recebendo muito lá dentro e a gente aqui fora, como é que fica? Ali, quando vai tirar uma carteira de trabalho, a pessoa tem que ficar na fila desde 3 horas da manhã para pegar a ficha, pô. Infelizmente, tem muito bandido que vai fazer na rua, né? Vai assaltar, vai matar, vai fazer isso. E a gente paga nossos impostos aqui para pagar o que estão comendo lá dentro, né? Entendeu? A principal dificuldade em conseguir emprego? A dificuldade é
a demanda de emprego nas empresas, que hoje é muito concorrido, e também a partir do mercado também hoje, que é muito difícil, está bastante concorrido, e o mercado nesse período não está bom, né? A partir dessa crise que está tendo agora, não tem bastante vaga disponível para as pessoas, né, que hoje correm atrás de um emprego. Que também tivesse, por exemplo, incentivo dos governos, né, para incentivar vir mais empresas para os polos tipo de Manaus, para abrir mais vagas para as pessoas, né, para as pessoas que hoje correm atrás de um emprego, que tem várias pessoas, né, muitas pessoas que não estão tendo oportunidades. Tipo também as empresas que cobram também experiência das pessoas, que não dão oportunidades, né. Há 3 anos que eu estou atrás de emprego, até agora nada. É que eu digo, o mercado de trabalho está muito difícil aí, que hoje em dia as empresas do distrito só querem pessoas mais novas, né? Quem chega a 35 anos já não querem mais empregar a gente. A gente tem experiência, tem tudo, mas é maior burocracia, é maior dificuldade, ele bota muita coisa que a gente não vai fazer lá dentro da empresa, que eles exigem, né? Eu não exigia muito, como o pessoal, esses empresários de empresa exigem, né, da gente, né? O primeiro era o 2º grau, a gente tem o 2º grau, faz os cursos, mas chega lá já é outra coisa que eles pedem lá, entendeu? Aí fica meio difícil pra gente. Corre atrás, vem pra cá 4 horas, 3 horas da madrugada, chega aqui e não tem nada, né? Fica difícil pra gente. Há quanto tempo o senhor está procurando emprego? Há quase 1 ano. Amigo, eles destruíram o nosso país, sabe? Os nossos parlamentares acabaram, eles são causadores de tudo isso aí, sabe? O camarada sai de casa 4 horas da madrugada, chega aqui, 10 horas da manhã, ele descobre que o que ele está procurando não tem no sistema. Deveriam colocar uma listagem aqui, para a pessoa não ficar perdendo tempo, para ele ter tempo de ir em outro local e tentar resolver o problema dele. Uma outra coisa, o camarada aqui é reprovado pelo tempo da última assinatura que ele tem na carteira. É reprovado aqui pelo endereço. Já existe nas grandes metrópoles gente que trabalha fora numa cidade e mora numa outra. Quem quer trabalhar, não existe distância. O camarada é reprovado aqui pela idade. E o nosso presidente ainda quer aumentar o tempo de contribuição do trabalhador. Eu estou pensando seriamente em entrar com o recurso para me aposentar, porque eu não consigo mais emprego. Eu levei tanto tempo para me tornar um profissional e estou desempregado há quase 1 ano. Tá? É uma vergonha. Eles estão dificultando a situação do trabalhador. Edivaldo Lopes, eu queria a dica do economista para tanta gente que está em busca de emprego. Então, na verdade é uma situação dramática para as pessoas, muito lamentável, sinto muito por isso. O que nós percebemos é o seguinte, Meik, a qualificação das pessoas, a qualificação do trabalhador brasileiro, o seu índice de produtividade, a sua capacidade de produção, ela tem que estar em primeira mão. As empresas buscam isso. Infelizmente, para aquelas pessoas que não tiveram condições de se qualificar, de se preparar, tecnicamente se estruturarem para ir buscar um trabalho, um emprego qualificado, que tenha uma remuneração satisfatória para a sua família, essas pessoas vão ficar sempre marginalizadas. Por quê? Porque as empresas se renovaram, os empregos passaram a ser empregos voltados com tecnologia um pouco mais avançada. Essas pessoas que foram desempregadas no distrito, elas foram substituídas por outras que estudaram mais, outras pessoas mais novas, que se requalificaram. E, infelizmente, esse é o processo. O que eu entendo, e aí você tem que caber a entrada do Estado, a participação do Estado, é o Estado investir num processo educacional para qualificar esta pessoa que não teve condição de estudar por sua conta própria, para eles terem condições mínimas para voltarem para o mercado de trabalho. Considerando a sua idade, considerando a sua classe, considerando os seus endereços, isso não existe. As pessoas serem desqualificadas porque moram longe, entendeu? Ou seja, quanto menos ruim, quanto mais distante ela ficar desse centro, pior fica para ela. Mais para o Estado fica um encargo a mais. As pessoas desempregadas, elas custam para alguém. Ninguém vive a custo zero. As pessoas custam alguma coisa, o Meik. Você não vive de graça, você vive a custa de alguém. Para você ter uma ideia, o nosso país tem mais ou menos 200 milhões de habitantes, correto? Chutando por alto.
A nossa população economicamente ativa é 80 milhões de pessoas. Dessas 80 mil, apenas a metade dela está trabalhando, ou seja, estão ganhando uma renda. E isso significa o seguinte, que 33%, 1/3 da população sustenta toda a população. O estado do Amazonas também sofre o mesmo percentual. Enquanto você tem um exército de desempregados, você tem 1/3 que trabalha, que sustenta essas pessoas. Mas não é porque elas querem sustentar, é porque é o fardo que veio com a falta de política pública adequada, falta de interesse de todos os setores, burocracia aumentadas mais, e você tem uma carga tributária que aumenta cada dia mais em função para cima das empresas, do empregador. Você tem com isso uma baixa demanda no mercado e você tem um número alto de inadimplência. Então são 3 fatores que dificultam o investimento a mais, que dificultam o interesse, uma expectativa positiva para o empregador, e esse índice de desemprego continua se mantendo ou piorando. Mês menos, mês mais, mas numa média no estado do Amazonas de 5 mil pessoas ficando desempregadas. Você vê aí pelos índices, 50 mil na indústria, 45 mil no comércio, você tem aí basicamente 100 mil pessoas desempregadas que poderiam estar trabalhando. Essas pessoas, talvez muito cedo, não voltarão por falta de uma qualificação por conta própria. É importante, então, que o Estado e que os candidatos a governo do Estado pleiteiam e que coloquem nas suas pautas de políticas voltadas para esse segmento, para esse setor. E aí, meu querido candidata, você tem que pensar que não é só o PIN, mas é como você fazer uma proposta que diversifique o emprego do estado do Amazonas. Aí seja na agropecuária, seja no serviço, seja na indústria, principalmente no setor de serviço do turismo. O estado do Amazonas tem tudo para dar uma volta por cima, para alavancar e preparar esse pessoal para trabalhar se muito mais produtivo para o estado, ter renda para o estado, ter recursos para o estado e também levar renda para a sua casa, para sustentar a sua família, que tanto eles precisam. Economista Erivaldo Lopes, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. O programa A Voz do Povo vai a mais um intervalo e na volta você vai assistir aos quadros de capacitação e terceiro setor. Fique ligado, rapidinho. No quadro Capacitação de hoje, você vai conhecer Luiz Américo Freitas, administrador de uma empresa no Polo Industrial de Manaus, que vai nos conceder dicas sobre empregabilidade nos tempos atuais. Uma das atitudes louváveis implementadas por ele é a contratação de pessoas com idade acima da média, na faixa dos 40 anos, e que a maioria das empresas não se interessa. Confira. Bem, atualmente a Monde está dando oportunidade para as pessoas que têm acima de 40 e 45 anos de idade, sabendo da necessidade do nosso povo manauara. Por eu ser de Manaus, eu sei extremamente a necessidade que se trata as pessoas daqui da nossa região. Então, já fazendo um trabalho com as pessoas de idade mais avançada, ela se torna relativamente um pouco mais fácil, sabendo-se que essas pessoas são pessoas extremamente responsáveis, que possuem famílias e que as famílias dependem delas. Então, na hora que você vai fazer uma contratação, é extremamente importante você ver a responsabilidade que a pessoa tem mediante a sua família, porque todo o impacto de um desemprego afeta automaticamente a sua família. A dica que eu daria para as pessoas que atuam diretamente no polo industrial com a idade acima dos seus 45 anos de idade é saber comportar. Porque hoje é extremamente importante a questão comportamental. Eu diria que 99% das pessoas que são desligadas das empresas, elas são desligadas pelo motivo de comportamento. São as questões comportamentais que deixam a desejar. Eu sempre falo para o bom profissional, não basta ser um bom profissional, não basta ser bom tecnicamente. Você tem que ter um bom comportamento perante a empresa. Ou seja, não é a empresa que tem que se adaptar à sua forma de atuar, mas sim você a estabelecer normas dentro da empresa para que você possa ser uma pessoa adaptável para aquilo que a empresa realmente precisa. Então, volto a dizer, essas pessoas elas precisam realmente se adaptar à necessidade da empresa. Extremamente importante no momento em que você está passando por um processo de seleção, ser extremamente verdadeiro,
não precisa inventar coisas que fora do normal. É extremamente importante ser verdadeiro no momento de uma entrevista, né? E importante também salientar é que no momento de uma entrevista, é você divulgar o seu trabalho que você vem fazendo. Hoje muitas empresas procuram ver o que você faz além da empresa, né? Não é só dentro da empresa. Então é importante, hoje você tem bastante ferramentas que você consegue visualizar o perfil da pessoa fora da empresa. Ou é uma pessoa que faz umas boas ações solidárias, ações sociais. Isso é extremamente importante para a empresa, porque ela percebe que você tem um recurso a mais, que é justamente você trabalhar em grupo, trabalhar em harmonia. E é isso que se quer a empresa para se trabalhar dentro do âmbito da questão comportamental. Atualmente a gente trabalha com algumas pessoas de fora do país, principalmente os haitianos, né? E é extremamente importante, porque são pessoas que naquele momento que passou um momento de dificuldade precisavam de uma mão amiga. Mas além da mão amiga, são pessoas que também são competentes naquilo que eles fazem. Hoje são pessoas que não têm falta, são pessoas que são extremamente capacitadas, são pessoas assíduas, nunca faltam no trabalho e são extremamente competentes. Então essas pessoas realmente merecem, né, o compromisso que eles têm, merece essa oportunidade que nós estamos dando hoje no dia a dia. Não basta ser bom tecnicamente. A questão comportamental é extremamente importante. Já se passou vários profissionais comigo, já estou aí com vários outros profissionais. O que se deixa a desejar no ambiente de trabalho é a questão comportamental, onde não se trabalha. Quando você não consegue trabalhar em grupo, é extremamente dificultoso. Então, o que as empresas buscam são pessoas que, no momento mais críticos de estresse, essas pessoas têm um comportamento extremamente adequado para aquela situação. Então, volto a dizer, a questão comportamental é extremamente fundamental. Eu acho que eu diria além. Essa questão comportamental ela vai além da indústria. Eu acho que qualquer segmento ela é extremamente importante. Sou Luiz Américo Freitas, sou engenheiro formado pela Universidade do Estado do Amazonas, pela UEA, sou manauara, atuo há mais de 15 anos no Polo Industrial de Manaus, no segmento de eletroeletrônico, já tendo passagem por várias indústrias do Polo Industrial, não só de Manaus, como o resto do Brasil, mais precisamente em Campinas, onde atuei diretamente em grandes multinacionais, e hoje eu me encontro diretamente trabalhando na Monde, onde eu tive o privilégio de fazer uma startup dessa empresa há 4 anos atrás e que hoje ela já está extremamente estruturada dentro do Polo Industrial de Manaus. Quinta-feira é dia do quadro Terceiro Setor, onde o programa A Voz do Povo apresenta iniciativas de responsabilidade social de pessoas ou entidades que se dedicam a ajudar o próximo. Hoje você vai conhecer o GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que realiza 3.200 atendimentos por mês. Confira. Eu me chamo Joyce Loureiro, sou diretora assistencial do GAC, estou no GAC há 10 anos. A diretoria do GAC é toda voluntária. O GAC surgiu dia 23 de maio de 1999. Nós atendemos crianças com câncer que vêm do interior, atendemos também as crianças da capital, de outros estados até de outros países. O GAC hoje tem de cadastro quase 700 crianças cadastradas. Essas crianças vêm do EMON e do SECOM para o GAC. Aqui nós temos a nossa hotelaria, onde as crianças ficam hospedadas, né? Recebem 6 refeições por dia. O GAC leva essas crianças para fazer exames, quimioterapia, radioterapia. A gente dá todo o amparo necessário para a família. Quando as crianças chegam dentro da instituição, elas recebem o kit de higiene pessoal, e cama e banho, né? E a gente dá todo o amparo em que sentido? Elas participam dos projetos, elas ficam na casa, quem determina o tempo são os médicos. Eu tenho criança que fica com a gente 2 anos, eu tenho criança que fica com a gente 3 anos, eu tenho criança que fica com a gente 6 meses, 2 semanas, quem vai determinar são os médicos. Nós temos uma equipe multidisciplinar, que dá todo o amparo à parte nutricional, social e psicológica, né? E as crianças participam também de projetos, como terapia ocupacional, como sala de aula hospitalar, como Alegria Melhor Remédio, como fisioterapia e outros. A nossa terapia ocupacional é justamente o artesanato, onde essas mães ficam, que as crianças podem participar também. Tanto o responsável, né, o pessoal da família, como também os pacientes. Se as crianças não quiserem fazer o artesanato, elas podem ficar na sala de aula, elas podem ficar na sala de computação. A gente dá todo esse amparo nesse período que essas famílias estão aqui dentro da instituição. Elas lancham, elas passam a tarde com a gente.
E isso aí é para ajudar no seio familiar. Porque elas estando dentro do GAC, elas esquecem um pouco do problema e elas produzem esses artesanatos. A nossa responsabilidade é de colocar nas feiras, porque o GAC não ganha absolutamente nada. Não ganha, estou falando em termos financeiros, porque é justamente para a família. Eles produzem esses artesanatos e a gente coloca eles no mercado para vender, tanto em feiras como empresas, no próprio SECOM e EMOAN. E aí tem uma mãe que é responsável, junto com a nossa psicóloga, que divide essas vendas e fica 50% para a família da artesã e 50% para comprar produtos ou materiais para poder fazer outros artesanatos. Doações, tanto a parte alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas, comprando nossas camisetas, que também ajuda a manutenção da casa. O nosso call center, a partir de R$20 vocês podem fazer, vocês podem ligar para nós. Vai sair o número embaixo, vocês podem ligar e a partir de R$20 vocês podem fazer essa doação. Vai ter uma pessoa que vai atender e vai até vocês, tá? Com recibo, com tudo que for necessário dessa doação. E também podem vir para o GAC e ser voluntário. Trabalhar com a gente, participar com a gente. A gente precisa de voluntários que possam ficar na casa, voluntários que possam vender camisetas, voluntários que possam participar dos nossos eventos da casa ou externo também, fora da casa. Então a gente conta com a ajuda de vocês, conta com a ajuda da população, porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos, a gente precisa de vocês. Gente, a Dona Maria de Lourdes faz parte aqui da terapia ocupacional, porque ela é a avó do Gabriel, que é paciente aqui, amparado pelo GAC. Dona Maria de Lourdes, o que a terapia ocupacional fez de tão positivo na vida de vocês? Ocupa o espaço da gente, que nós poderíamos ficar em casa, pensando assim na criança doente, outras coisas mais. A gente se ocupa aqui e passa o tempo conversando e trabalhando. E o programa A Voz do Povo fica por aqui. Mas antes de terminar o programa, gente, é importante dizer para vocês o seguinte. Primeiro, mandar um beijo para a Meike, que é minha xará, está acompanhando pelo Facebook. Segundo, eu quero reforçar o endereço que você pode buscar vagas de emprego. É o www.empregabrasil.mte.gov.br. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta aqui na sua Record News Manaus, TV Diário, canal 36.1, canal 23 da NET, portal D24AM e o nosso Facebook. Gente, até amanhã. Excelente quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau.